Segunda parte do Você é Lei, Moisés Apsan, nós iniciámos o programa para quem apenas agora passou a acompanhar-nos sobre três tipos de contratos nupciais para casamentos. Sim. Muito rapidamente, só Nós falamos para... de pre-nuptial, antes do casamento, post-nuptial, depois do casamento e separação. Chama property settlement ou separation agreement, depende do estado, quando você está fazendo um divórcio. E também explicamos que muitas vezes o pre-nuptial agreement você não precisa. Se a sua única preocupação é que você tem propriedade ou herências que você tinha antes do casamento, nem se você divorcia, isso sempre vai ser seu se você não muda o título dessa propriedade. Você não muda o título para ter o nome do seu esposo ou sua esposa. Então, e normalmente, em muitos casos, você não precisa de prenuptial agreement. Mas pessoas querem isso para outra proteção, para dividir o dinheiro depois do casamento. Então, se depois do casamento você ganha dinheiro, normalmente é dos dois. E se você quer repartir esse dinheiro, porque pode ser que um trabalhe muito mais duro do que o outro, qualquer razão, aí precisa esse contrato. Muito bem, vamos passar agora a ouvir os espectadores que querem colocar as suas questões via telefone. Muito boa noite. Ora, boa noite. O meu nome é Rui Falcão. Eu estou a chamar por um cunhado meu que esteve aqui nos Estados Unidos e tinha 3 meses para estar aqui nos Estados Unidos. Então ele ficou como 5 meses. E na entrada no aeroporto ele fez os fingerprints. E então ele agora queria regressar aos Estados Unidos e queria saber se ia ter algum problema ou se conseguia entrar sem problemas ou... Aqui fica o essencial da sua pergunta. Muito obrigado. Mário, sabe o que é? 3 meses é 3 meses. Então, a pessoa fica 3 meses e um dia já é um problema. Agora, o problema fica sério quando passa 6 meses. Então, se passou 1 ou 2 meses, ele não vai ter problema se ele tem uma razão. O senhor regressou a Portugal 2 meses depois. 2 meses depois. Então, pode ser que ele estava doente, um membro da família estava doente, pode ser que ele ligou para a imigração pedindo formulários para dar entrada, e quando ele recebeu, ele viu que ele não qualifica, mas uma pessoa estava doente, tinha que fazer uma coisa. Tem que ter esse tipo de excuse. Senão, eles vão marchar ele de volta, porque eles estão, esses dias, muito duro com essas coisas. E as pessoas têm que tomar cuidado. Eu tenho um homem ontem, ele entrou de Portugal, e incrível, ele está aqui 6 anos, 2 crianças americanas, estava dirigindo o carro aqui em Newark e foi parado por a imigração. E imediatamente, em 5 minutos, na computadora, ele falou, você entrou nessa data e você tem que sair nessa data. Você não saiu. Então vem comigo. Levaram ele para a cadeia aí, está em Elizabeth. Então o cunhado dele chegou para falar comigo sobre o assunto e é uma pena. Porque quando uma pessoa entra sem visto e entra com esse visa waiver, essa isenção de visto, perde muitos direitos. Parte do direito que não pode mudar o visto, não pode prolongar o visto, você não tem o direito de um juiz. Então, nesse caso, a imigração vai deportar ele, porque ele não tem direito de falar com o juiz. E nenhum advogado vai ajudar ele. Então, no fim... Sempre pode regressar voluntariamente. Ele pode voltar, sim, mas... regressar a Portugal, no caso, sim, voluntariamente. mas imigração não vai querer isso. Eles vão querer deportar ele. Eles vão querer chamar summary removal. Desse jeito ele não vai poder voltar. Saber mesmo que ele apanhou o avião e partiu para Portugal. Sim, eles querem que ele saia, mas desse jeito ele não pode voltar. Não pode voltar por muitos 5 anos ou mais, depende do caso. Temos aqui uma outra pergunta, vem mesmo a calhar, sobre um espectador, chama-se Miguel, e diz o seguinte: estou a conduzir carro com tradução de licença de Portugal. Quero saber se é legal e se não é, se a polícia me parar, o que é que pode acontecer? Well, primeira coisa, você pode conduzir aqui com a licença de qualquer país só durante o prazo que você está legal. Então, se você é de Portugal e você tem 3 meses, sua licença é válida por 3 meses. Não é válida por 3 meses e um dia. Se a polícia para você, você vai receber uma multa. Eu não creio que vai
acontecer nada com esse caso, só uma multa, primeira vez, vai ser uma multa. Muito bem, vamos ouvir mais um espectador. Boa noite. Eu sou americana e queria saber quanto tempo é que leva de irmão para poder legalizar. Muito obrigado nós. A senhora é americana, vive no estado de New Jersey, cidade de Elizabeth, pergunta quanto tempo é que pode demorar para legalizar familiares, no caso, percebi irmão e penso eu também uma prima. Ok, primeiro a prima você não pode fazer nada, não tem jeito. Você pode aplicar para o seu irmão, mas vai demorar mais ou menos 10 anos. Outro caminho, se o irmão não está casado, é aplicar primeiro para a mãe ou pai. Isso demora menos de 1 ano. E depois sua mãe ou pai pode aplicar para o seu irmão ou irmã. E aí vai demorar 6 anos, mais ou menos. Esses casos demoram muito tempo. Não tem nada que pode fazer. É esperar. É esperar. Um outro e-mail da cidade de Newark, New Jersey. O meu nome é Manuel, resido em Newark, New Jersey. Eu sou cidadão americano já há 10 anos e gostava de saber quantos anos é que vai demorar para legalizar o meu irmão que está neste país ilegal há 10 anos. Esse caso é pior do que o outro caso. Ele pode aplicar para o irmão dele quando ele torna cidadão americano. E, claro, ele já é cidadão americano. Ele já é cidadão. Ele já é cidadão americano. Então, o processo é 10 anos, mas o que acontece se a lei não muda e a lei continua como nós temos hoje, seu irmão normalmente tem que voltar para o seu país próprio para receber o green card, esse é o castigo. Mas a lei fala também, se uma pessoa estava aqui ilegal um ano ou mais e sai do país, perde o direito de voltar e receber o green card por 10 anos. E não existe dispensas nos casos de um irmão para outro irmão. Agora, se seu irmão ele está aqui 10 anos, 10 anos levava ele para 2001. 2001. Se ele deu entrada em um caso antes de 30 de abril de 2001 com a imigração ou Departamento de Trabalho, aí ele podia pagar uma multa no final do tempo e ficar aqui. Mas, de qualquer jeito, esse caso demora 10 anos. Não tem nada mais que você pode fazer. Eu recomendo você dar entrada no caso dele e vamos ver o que acontece. Porque tem uma grande possibilidade que até o fim do termo de Obama, que eles vão aprovar uma reforma. Então, se já começou agora, deixa estar no caminho, porque a vida vai bem rápido. E 2 anos vai assim. Então, eu dava entrada no caso. Muito bem, vou passar a ler aqui mais um e-mail muito rapidamente. Olá, o meu nome é Lúcia Farias, eu preciso de fazer 2 cirurgias e como não tenho ninguém para cuidar de mim, mandei dizer à minha irmã se podia vir para cá durante 6 meses, com visto, claro. Se eu não recuperar durante 6 meses, ela pode apelar por mais 6 meses, porque ela não pensa ficar aqui nos Estados Unidos, vem apenas só por minha causa para cuidar de mim. Olha, Mário, tem 2 partes desse caso aqui. Sim, ela pode ir no consulado americano com uma carta do seu médico explicando tudo o que está acontecendo, falando que é preferido que o membro da família fique com ele, e ela pede para um visto, e eles vão dar um visto para ela entrar, tomar conta de você. Mas tem que pensar também se você está aqui legal ou ilegal. Porque se está legal aqui, tudo bem, não vai ter problema. Mas se você está ilegal, eles vão querer saber quem é o irmão, quando foi que ele entrou no país. E eles vão verificar. E se eles vejam que você está ilegal, coisas podem acontecer. Eles podem chamar a imigração para ir na sua casa. Então, não é só para sua irmã entrar aqui, tem que ver se você está legal ou ilegal. Se você está ilegal, eu penso, não é boa ideia. Só vai abrir uma porta de problemas. Eu vou passar agora a ler um e-mail. Fernanda Marques, que vive em Putnam, no estado de Nova Iorque, diz o seguinte: o meu nome é Fernanda Marques, trabalho numa empresa há muitos anos e na qual temos union, sindicato. Há 5 anos a empresa mudou de dono e desde essa data nós, os empregados, nunca mais recebemos algum aumento ordenado. Ele todos os anos assina o contrato que nos dá aumento, mas antes de chegar à altura de nos dar aumento, reabre o contrato e assina para que não nos dê o aumento no ano a seguir. E assim vai fazendo todos os anos até agora. Nunca tivemos aumento. Gostaria de saber que direitos temos nós, como empregados, receber esse dinheiro que ele nos deve nos últimos 5 anos. Ok. O aumento, normalmente,
o empregado, se não tem um contrato específico, não tem esse direito aqui nos Estados Unidos. Segundo este e-mail, há um Agora, contrato ela tem um anual. contrato. Todos os anos, Se tem o dono da empresa, o patronato, faz um contrato Sim. para os empregados, na qual refere que vai haver um aumento. Antes de chegar a data de início desse contrato, ele reabre o contrato e modifica o que está regulamentado no contrato. Se tem um contrato e eles estão mexendo com esse contrato, a melhor coisa para fazer é para ir para um advogado que é especialista em Employment Labor Relations. Tem esse advogado que só faz esse tipo de trabalho. Isso que você precisa. Esta empresa tem também sindicato. Os trabalhadores que lá trabalham têm sindicato. Tem que levar o sindicato não pode atuar neste sentido? Não, o sindicato está fora disso. Tem que levar para o contrato. Tem sindicato? Tem sindicato, tem union. Então, se tem union, é mais fácil vai para o union chief, o homem que está em cargo desse departamento, e ele vai mandar esse problema para os advogados do sindicato. E eles vão resolver o caso. É o caminho mais barato e o caminho que você tem que fazer. Então, não só fica lendo esse contrato, vai para o chefe do sindicato aí, e tem um em cada lugar onde você trabalha, ele vai ligar para o centro e vai fazer um apontamento para você entregar tudo para o advogado deles. E o advogado vai ler tudo e vai ver que se está legal ou não está legal o que ele está fazendo. Muito bem, Moisés, nós chegamos ao fim do programa de hoje. Voltamos a voltar a falar na próxima semana. Quanto a si, que está em casa, já sabe que pode fazer a sua pergunta através de 973-210-7394. Pode enviar a sua pergunta também por e-mail para vocêlei2@gmail.com. Pode ver e rever este e outros programas em vegtv.com e também no YouTube. Para quem vive na Califórnia, nós voltamos às 9h15 da noite, hora de Califórnia. Boa noite. Boa noite.